Opa, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias e também do bolãooficial.com.br. Hoje esse vídeo aqui é para você que me acompanha aqui nas redes sociais, para você que gosta de montar aí as suas planilhas de análise, planilhas para Loto Fácil. Para isso, nós vamos utilizar hoje essa incrível ferramenta que é o Excel. Estou utilizando aqui o Excel Office 365. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é informar para o Excel quais são as dezenas da Loto Fácil. Por quê? O Excel não sabe o que é Loto Fácil. E segundo, ele não sabe quais são as dezenas. Então, nesse local aqui, eu coloquei todas as dezenas da modalidade, do 1 ao 25. Coloquei nesse local aqui também os 10 últimos resultados aqui da Loto Fácil. E eu vou colocar aqui um parâmetro. Quando o resultado for 1, eu quero que ele analise as dezenas presentes e quando for 0, eu quero que ele analise as dezenas ausentes. Então, eu vou colocar todos os números de cada um dos concursos, número abaixo de número, de uma forma totalmente automatizada, ou ele coloca as dezenas presentes ou as dezenas ausentes. Então, a fórmula, estou utilizando aqui o Office 365, se conte-se o intervalo do resultado confrontando com os números da modalidade, se ele for igual a 1, opa, esqueci aqui um parâmetro. Deixa eu colocar aqui, eu quero analisar as dezenas presentes, né? Então, meu parâmetro aqui de análise, vou até colocar de uma outra cor, será essa célula aqui. Eu vou colocar número 1 ou número 0 nesse local. Então, voltando aqui na fórmula, se conte-se o intervalo aqui do resultado, analisando com o resultado da Loto Fácil, se ele for igual a esse parâmetro que eu colocar aqui, eu quero que ele coloque o número do resultado, da modalidade, né? Caso contrário, coloca o número vazio. Vou pressionar o Enter, olha só. Ele já mostrou de forma automática para mim, o Office aqui 365, se você utilizar aqui a versão mais antiga do Office, é um pouquinho diferente aqui o jeito de fazer, não existe essa função aqui de despejo. Então, ele já está mostrando aqui para mim os números presentes. Veja que o número 2 ele mostrou aqui corretamente, depois a dezena 5, a dezena 6 e assim por diante. Se eu colocar o número 0 aqui agora, eu quero analisar as dezenas ausentes. Colocar o número 0, pressionei o Enter e olha só. Agora ele está mostrando aqui para mim as 10 dezenas que ficaram ausentes desse resultado aqui. Essa fórmula aqui parece que ela está correta, mas eu vou te mostrar que ela está errada. Por quê? Porque eu vou arrastar a fórmula aqui até o último resultado e olha só, veja que só ficou correto a primeira linha, né? Por que que isso aconteceu? Vamos voltar lá na primeira célula, aliás, na segunda célula aqui do segundo resultado e vou pressionar F2. Por que que eu não estou fazendo isso aqui na primeira célula? Porque se a gente olhar nesse momento aqui, parece que está tudo correto, porque ele deu o resultado correto. Então, eu vou lá na célula que está errada, que nesse caso é essa célula aqui, e vou pressionar novamente aqui o F2. Olha só o que está acontecendo. Ele está analisando esse resultado aqui, representado com a cor azul. Veja que é bem intuitivo, que o azul é exatamente esse intervalo aqui. Então, esse intervalo ele está correto, porém, esse outro intervalo aqui, representado com essa cor aqui com fundo, parece um rosinha, né? Veja que ele moveu, ou seja, ele está confrontando esse resultado aqui com essa linha aqui em branco. Então, eu sei que à medida que eu vou arrastando a fórmula aqui, ele está perdendo a referência. Se eu pressionar o F2 nesse local aqui, olha o que ele está analisando. Ele está analisando essa informação aqui, com esse intervalo, e está analisando o número 17 aqui, que está perdido aqui no meio da fórmula, que é esse parâmetro aqui da configuração de presentes e ausentes. Então, eu vou voltar lá na primeira fórmula. Vou pressionar o F2 nesse local aqui agora. E eu preciso fixar isso aqui, porque à medida que eu vou movendo aqui o F2, a forma de baixo pressionando o F2, veja que ele está movendo. Porém, eu quero que ele fique fixo nesse local. E como que eu faço isso? Volto lá na primeira fórmula, pressiono o F2. Agora, essa referência aqui do K2, veja que é essa célula aqui, eu vou selecionar ela e pressionar o F4. Então, eu preciso fixar tanto a linha como a coluna. Então, pressionei o Enter, não corrigiu a fórmula ainda, corrigiu apenas esse parâmetro aqui.
E agora, se eu arrastar a fórmula até aqui abaixo, olha só o que vai acontecer. Ele deu um outro resultado, porém, se eu pressiono F2, veja que ele ficou fixado. Então, aqui está correto, porém, aqui está errado. Então, eu vou voltar lá na primeira fórmula e vou fixar essa parte aqui também. Pressiono F2, veja que exatamente esse parâmetro aqui, vou selecionar o parâmetro completo, né? Pressionar F4, veja que ele travou a linha e a coluna e pressiono o Enter. Agora eu vou arrastar a fórmula para a gente verificar. Veja que agora ele deu um outro resultado, ou seja, ainda continua errado. Por quê? Vou pressionar o F2. Veja que agora ele está fixando aqui corretamente. Aqui está correto, porém aqui está errado. Por quê? Vamos voltar lá na fórmula, na primeira fórmula, novamente, pressionar o F2. Veja que eu tenho duas referências à mesma linha que essa linha aqui dos números da modalidade. Então, eu preciso fixar, pressiono F2 novamente, eu preciso fixar esse parâmetro aqui também. Selecionei F4, veja que tem um dólar tanto na letra, que é a coluna, e tem um dólar na linha também, que é o número 3, ou seja, está fixado tanto a coluna como a linha. Eu posso deixar todo mundo sem fixar, que é o que estava, né? Posso fixar apenas a coluna, posso fixar apenas a linha, ou posso fixar tanto a linha como a coluna. Então, nesse caso, eu preciso fixar todo mundo, tanto a linha como a coluna, ok? Pressiono aqui o Enter novamente. Agora eu vou arrastar a fórmula. E olha só a mágica acontecendo. Agora ele fez todo o cálculo de forma correta. Se eu pressionar o F2 aqui agora, veja que ele está posicionado aqui perfeitamente. Está posicionado aqui no parâmetro corretamente também. Ele está posicionado nessa parte de cima aqui, que são os números da modalidade. Está corretamente também. Ou seja, agora eu sei que a fórmula está correta. Então, agora basta que eu mude aqui o parâmetro. Se eu quiser visualizar as dezenas presentes, digito 1. Ele mostra exatamente as dezenas presentes. E se quiser ver as dezenas ausentes, digito 0 nesse caso aqui, que ele mostra somente as dezenas ausentes. E se eu quiser agora fazer a contagem, fazer um incremento aqui na planilha, é só contar aqui a quantidade de números, conte num desse intervalo aqui. Veja que deu o resultado número 5. Se eu arrastar a fórmula agora, tem que dar o resultado de número 2, que tem duas reincidências. Ou seja, a fórmula está correta e agora basta arrastar até o final aqui da nossa planilha aqui de análise dos números presentes com os números ausentes. Incrementando mais um pouquinho aqui, colocando uma borda para poder ficar mais bonitinha aqui a nossa planilha. Selecionei aqui, perfeito. Dezenas presentes, número 1 nesse caso aqui. E dezenas ausentes, só colocar o número 0. Então, está aqui para você mais uma dica aqui de Excel, separando as dezenas ausentes ou as dezenas presentes, né? De uma forma totalmente automatizada, numa única planilha, com uma única fórmula. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida que você tiver, coloque a sua dúvida, a sua mensagem abaixo aqui desse vídeo. Grande abraço, Kleber Campos por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!